já abrir, como a missionária Geise já leu, em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Agora precisa de ajuda? Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. Aleluia. Amém. Então vamos começar pelo capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui, o que Deus colocou no meu coração, através desta palavra, para falar com os irmãos. Primeiramente, a gente vai fazer assim esta mensagem, quebrá-la por versículos e o que cada versículo ou cada par de versículos quer dizer. E no 19 nós começamos em que Deus, revelou aqui, que fala, que todos nós já sabemos, que Jesus veio rasgar o véu. Já não existe mais nenhuma barreira, porque antigamente, na antiga aliança, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote, quando foi construído o templo, só o sumo sacerdote poderia chegar ao Santo dos Santos, que era o lugar onde estava lá realmente a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança. E então, só o sumo sacerdote podia entrar lá, e uma vez no ano. Só uma vez. Então, era uma coisa assim, reservada, só para uma pessoa, uma coisa tão particular, tão santa, aquele ato, que era só uma vez no ano, e só uma pessoa que entrava lá para interceder pelos pecados de todo um povo, para fazer o sacrifício pelos pecados de toda a nação israelita. E através do sacrifício de Jesus, que veio cortar o véu, que veio tirar essa barreira, nós todos podemos nos achegar ao Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é estar na presença de Deus, é falar com Ele face a face. Aleluia. Não há nenhuma barreira, não há nada, não há nenhuma coisa, nenhum ritual que tenha. Até o sumo sacerdote na antiga aliança, ele tinha que fazer um ritual, a queima do incenso, se preparar as suas vestes e tudo. Hoje em dia a gente sabe que não precisa de nada disso. Precisa, claro, de reverência, precisa de respeito, precisa de consciência com quem você está falando, com quem você está conversando. Mas não precisa de você fazer grandes rituais. Você simplesmente abre a tua boca. Às vezes tem orações que a gente sabe, você nem consegue falar, mas é isso, é o sentimento do coração. O que Deus, na verdade, procura é o coração contrito, é alguém que queira realmente falar com Ele, não simplesmente para falar assim por falar, não, deixar tudo que está no coração, Então aqui nesse versículo diz isso, que temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Temos que ser ousados também, claro, como eu falei, com respeito,
não é, com reverência, porque estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Ele não deixa de ser Deus só porque a gente pode falar com Ele face a face. Ele não deixa de ser o Santo. Então temos que ter respeito, mas temos que ter intrepidez, ousadia, ou seja, para entrar nesse lugar e falarmos o que vai no nosso coração. Muitas vezes não é pedir coisas, porque a gente sabe que através da oração é como nós podemos colocar os nossos anseios perante Deus, não é? As nossas necessidades. Deus já sabe, a gente sabe que Deus já sabe. Mas através da oração é que Ele realmente vai pôr a tua oração em ação. Só através da oração é que você vai receber aquilo que você precisa. Se você não falar para Ele, Ele sabe, mas Ele precisa de ouvir de você. Então, temos que nos achegar com ousadia também no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, como já foi falado, o sacrifício na cruz de Jesus é que nos dá acesso a isso. Não é? E pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Como eu falei, na antiga aliança era só o sumo sacerdote. E na verdade Jesus é o sumo sacerdote da igreja. Ele veio tomar esse papel, não é? Antigamente na antiga aliança havia o da tribo de Levi, que seria o sumo sacerdote, mas hoje em dia Jesus é o sumo sacerdote da igreja, não existe outro. E ele veio tomar isso para que através dele nós possamos nos achegarmos a Deus face a face. Não é? E também vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, é uma página para trás. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. No versículo 11 e 12 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Então, não é? Nós sabemos que esse sacrifício vale para sempre. Em qualquer momento, seja de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, você pode entrar no Santo dos Santos. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, esse sacrifício vai valer, como já valia antes. Então, nós temos total liberdade para nos achegarmos a Deus. Temos que entender também o privilégio disso. Porque, como eu falei antigamente, não era qualquer um que se achegava a Deus, era só um. Não é? Então, nós temos esse privilégio, essa honra, não é, que Deus nos deu de podermos conversar com Ele face a face, de falarmos o que vai no nosso coração, não é, de nos derramarmos na presença dEle. Não é? Fala até que o Espírito Santo, que é quem leva as nossas orações, tem vezes que o Espírito Santo, né, ele traduz a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, muitas vezes, o sofrimento, tudo que vai no nosso coração, às vezes nem palavras você tem, mas o Espírito Santo sabe o que você quer dizer, e Deus sabe, porque eles estão no mesmo Espírito, o Espírito Santo e Deus sabe o que você quer falar, e o Espírito Santo fala a ele. Amém, irmãos? Amém. E agora vamos entrar no outro tema. A partir do versículo 22, fala assim. De novo, né, no capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos, pois, com sincero coração. Qual é um sincero coração? Sincero coração é aquele que não tem segundas e terceiras intenções. É aquele que se dá por total, está ali nu, sem máscara, sem nada. É um coração sincero, né? E em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Temos que saber e ter a certeza que o que nós cremos, do que nós cremos, né? A nossa fé é em quem? Temos que ter a certeza que Deus existe, que Ele é real e que Ele olha por nós. Então, por isso é que a gente ora para Ele. Temos que ter certeza na hora da oração também. Depois diz, tendo o coração purificado de má consciência. O que é o coração purificado de má consciência? Temos o perdão dos nossos pecados, que através de Jesus temos isso também. Devemos também orar pelo perdão dos nossos pecados, mas procurarmos sempre nos achegarmos a Deus sem termos pecado. Isso seria o ideal, né? A gente sabe que é difícil, que é impossível, o homem peca,
Mas é isso que devemos aspirar, a não termos pecado, a não termos nenhum mal. Porque a gente sabe aquele ditado, né, da consciência pesada, que diz que a gente fica com consciência pesada quando a gente faz alguma coisa errada, né? Então, é isso que está falando aqui, de consciência, sem uma má consciência, entramos na presença de Deus. E lavado o corpo com água pura. Que água pura é essa? Aqui, Deus me deu até uma revelação sobre esse versículo 22 e o 23, que ele faz aqui uma analogia à ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, que fala do lavado o corpo com água pura. O que significa aqui? Então vamos começar já desde o começo do versículo. Com um sincero coração, como eu já falei, com um coração sincero, sem nenhuma máscara, sem nenhuma segunda ou terceira intenção. Todos os atos que a gente faz, ou muitos dos atos que a gente faz, ele tem uma intenção por trás. Você dá o dízimo por quê? Porque alguns pensam assim, porque Deus vai me abençoar e tudo, ou porque Deus vai repreender o devorador. Amém. Deus faz isso também. Mas não deveria ser a nossa intenção. Mas também, como somos humanos, nós fazemos com algumas intenções, né? Tudo que a gente pede para o Senhor, a gente se achega ao Senhor, a gente se derrama, a gente espera alguma coisa. Mas na ceia, não. A ceia você não espera nada, você está comemorando. Você está comemorando simplesmente que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados e Ele vai voltar. Que diz lá no versículo da ceia, façam isso em memória de mim até que venha. Não é? Então, aí está a razão da ceia, não é? Ele diz aqui, em plena certeza de fé, nós ao participarmos da ceia, nós cremos naquilo que nós estamos fazendo. Você não vai participar de uma coisa que você não crê, que você não acredita, né? E tendo o coração purificado de má consciência, você não pode cear em pecado. Você tem que ter a tua consciência limpa. E tendo a tua consciência limpa, isso só é possível através do sacrifício de Jesus na cruz, que, por sua vez, através das suas palavras, vai trazer perdão pelos seus pecados, vai te remir de tudo aquilo, e você pode se apresentar diante de Deus sem pecado nenhum, puro, não é? Sem má consciência. E depois diz, e lavado o corpo com água pura. Esse corpo lavado com água pura significa o batismo nas águas. De que maneira que você vai ser lavado com água pura? É óbvio que a gente diz que Jesus é a água, né? Água pura, água viva. É verdade. Mas é aqui o que ele está falando, lavado o corpo com água pura. Como é que o corpo é lavado na água pura? Através do batismo nas águas. Então uma pessoa para cear tem que ser batizada, tem que ter os seus pecados perdoados, pedir o perdão dos seus pecados, não pode estar em pecado, tem que ter a plena certeza do que ele está fazendo e ter um coração sincero, porque Deus sabe quando você está fazendo alguma coisa que não é sincera, né? Então me diz no próximo versículo, guardemos firmes a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que promessa é essa? A promessa está também naqueles versículos da ceia, que ele virá. Façam isso em memória de mim até que venha. Isso é uma promessa, que ele vai vir, não é? E sem vacilar, guardemos firmes a confissão da esperança. Qual é a maior esperança do crente? Claro, é ser salvo, não é? Mas a maior esperança do crente é qual? É que Jesus vai vir. Que Jesus vai vir, aguardando essa esperança que Jesus vai vir, comemorando o que ele fez lá na cruz, com a consciência lá limpa. Então, esse é uma revelação que Deus me deu, né? Até foi hoje, né? Eu estava lendo isso e ele simplesmente, conforme eu lia cada frase, igual eu estou falando para vocês, eu lia uma frase e ele jogava assim na minha mente o que aquilo queria dizer, fazendo a analogia, a relação com a ceia do Senhor. Então isso é maravilhoso quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pode ver nela que existe tanta coisa. Às vezes você já leu aquilo e você não entendeu daquela maneira, você não viu aquilo ali, mas de repente o Espírito Santo jorra assim na tua mente, sabe? Incrível esse sentimento e ele te revela coisas que você não tinha entendido antes, mas tudo isso é verdade porque está na palavra dele. Não é? Então são coisas lindas quando Deus se revela a nós.
Mas um ponto fulcral também, e que eu acho assim, né, muito bonito, e talvez até o ponto central seria dessa mensagem, é o 24 e o 25. O 24 diz, né, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que diz aqui? Que temos que nos ajudar uns aos outros. Ajudemos-nos uns aos outros para que todos possam mostrar o amor e as boas obras. Né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil no dia a dia. Eu posso ser uma pessoa boa, fazer o bem 90% dos dias, mas tem um dia que vai ser difícil. Né? Tem um dia que a gente vacila, tem vezes que a gente vacila, e aí é que a gente precisa dos outros. Muitas vezes, se você é casado, é a sua esposa, o seu marido, às vezes até os teus filhos, os teus amigos, o teu pastor. Né? A gente sabe que precisamos dos outros. O Evangelho não é um Evangelho solitário. O Evangelho prega que temos que estar em congregação, em família, nos ajudando uns aos outros. É isso que ele fala aqui, para que possamos nos estimularmos ao amor. Né? Nós devemos sempre procurar, não provocar a ira nos outros. Isso é, por exemplo, um princípio. Né? Você não vai provocar a ira em alguém porque você vai estar levando ela a pecar. Né? Então temos que ser um canal de bênção na vida das pessoas. E para ser um canal de bênção temos que praticar o amor para que essa pessoa também possa ser levada a praticar o amor. Também em relação aos infiéis, aqueles que ainda não creem a Deus. Como é que você vai dar um bom testemunho? Eu sirvo a Deus, é uma maravilha, Deus me salvou, Deus me livrou, Deus me limpou, mas você leva um mau testemunho depois com as suas ações. A tua boca fala uma coisa, mas as tuas ações fazem outra. Então você está dando um mau testemunho, você não está levando a pessoa ao amor e às boas obras. Mas muitas vezes até aquele que não serve ao Senhor, ao ver a tua conduta, ao ver como você é, não só as palavras, porque muito mais alto a gente sabe, muito mais alto falam as ações do que as palavras, não é? Então, assim ele vai ver e vai ver, nossa, mesmo eu tentando assim tratar mal o Lucas, ele sempre me trata tão bem. Nossa, sempre eu tentando levar vantagem em cima do irmão Geraldo, mas o irmão Geraldo continua pávido e sereno ali, sabe, não me trata mal, não joga na minha cara. Quando eu erro, ele não joga na minha cara, e eu faço isso com ele. Né? Então, o ímpio, ele é impactado mais pelas nossas ações do que pela nossa palavra. É óbvio que temos que levar a palavra, é isso que vai abrir um caminho ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa agir na mente dele. Mas eles são muito impactados pelo que nós fazemos, como nós agimos. Então você tem que dar um bom testemunho para que a pessoa possa ser levada a praticar o amor e a praticar as boas obras. Né? E depois também fala assim no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aqui fala, irmãos, que está falando, né? Que não devemos deixar de vir à igreja, por exemplo. O que é o congregar-nos aqui? É virmos à igreja, é estarmos em contato uns com os outros, em congregação, em família, né? Então não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns. Mesmo a Bíblia sabe, Deus já sabia, que havia muitos que iam deixar os seus caminhos, que no meio da caminhada se deixam levar, porque o pastor é isso, porque aquela irmã me olhou atravessado, porque essa igreja não tem fogo, ou porque aqui tem fogo demais. Né? Sempre, quem não quer, sempre vai arranjar uma desculpa. Quem não quer, sempre vai arranjar uma desculpa. É óbvio que você deve procurar o local onde você se sente melhor, digamos assim, e que esteja alinhado com a palavra de Deus. Isso sim. Mas o que diz aqui é que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, porque alguns têm se deixado levar. As lutas não são fáceis. Eu também, contando também um pouco da minha experiência, eu fui... Deus salvou, não é? Se chegou ao meu pai e à minha mãe antes do meu nascimento. Então eu tive acesso a uma educação evangélica cristã. Eu cresci na igreja.
cresci na igreja, sabia os corinhos, sabia tudo. Até houve uma altura que eu chegava em casa e ficava assim em cima do poço pregando igual fosse um pastor, sabe? Pequenininho. Então foi essa educação que eu tive. Eu sempre soube quem era Deus, Jesus. Sempre foi tudo tão claro na minha mente. Para mim, essa sempre foi a verdade, sabe? Mas chegou um ponto da minha vida que as amizades, mas eu nem digo as amizades, porque você vai só onde você quer ir. Se você não quiser ir, você não vai. Então eu me deixei levar. Não foi eles que me levaram, fui eu, pelo meu próprio pé eu fui. E eu na juventude, e comecei, tipo, vem aquelas dúvidas, né? Porque quando você é criança é tudo maravilha, né? Eu vou na igreja, eu vou brincar com as crianças depois do culto, eu vou ver as irmãs cantarem, é lindo. Só que depois chega uma altura, a altura da decisão, em que você já tem cabeça, já tem consciência, e daí é como se Deus chegasse para você e perguntasse: e agora, como é que é? Agora você já sabe, você já conhece esse lado, mas você tem que saber que existe outro lado também. Mas o qual é que você vai escolher? E eu, ingênuo, eu sempre, indo ali pelas beiradas e tal, e me deixei levar. Então, eu próprio me afastei de Deus. Isso não aconteceu só uma vez, não. Aconteceram 2 vezes na minha vida. Eu me afastei de Deus a primeira vez, Ele foi e me buscou. E foi uma maravilha. Todo culto eu, assim, ficava uma poça, assim, sabe, na minha frente, que eu chorava. Meu Deus, eu tinha tanta vergonha do que eu tinha feito, sabe? E Deus me lavou daquilo tudo. Só que chegou novamente aquele momento, assim, de decisão. Ok, eu perdoei os teus pecados, ok. Mas quando passa, como se costuma dizer, aquele fogo do primeiro amor, sabe? Porque quando você recebe Jesus, ou você volta para Jesus, é aquela alegria. Ao mesmo tempo que é a tristeza do que você fez, mas é a alegria porque você está de volta com Deus. Então é aquele primeiro amor, você lê a Bíblia como se não tivesse amanhã, você ora como se não houvesse amanhã, e de repente aquilo passa. E quando isso passa, Deus vem de novo e fala: e agora? O que você vai escolher? E daí, de novo, eu devagarzinho, me distanciei de Jesus de novo. E chegava eu congregando, em outra igreja aqui de Zurique, na altura, com meu pai e com a minha mãe, chegava o culto da ceia, e eu, com a ceia, eu sou muito, muito direto. Eu não consigo ser hipócrita em relação às coisas de Deus. Eu não posso aparecer na ceia e não tomar a ceia. Ou eu apareço com direito, conforme a palavra de Deus diz, e tomo a ceia, ou eu tinha vergonha e não ia. Eu falava: não, eu não vou aparecer lá, porque eu não estou apto a tomar a ceia. Eu sei que eu não estou apto a tomar a ceia, então eu não vou. Então eu arranjava uma desculpa. Meu pai falava: vamos no culto. Eu: hoje não. Mas é a ceia. Eu sei. Mas hoje não sei. E foi uma vez, foi 2, foi 3. Mas mesmo não indo no da ceia, eu ainda ia em alguns cultos. De repente, esses cultos começaram a diminuir. Porque uma coisa que a gente também tem que fazer é fazer conhecido os nossos problemas, não só a Deus, mas também aos outros, muitas vezes. Claro que há assuntos que é particular entre você e Deus, ninguém tem que se meter, digamos assim, Mas há outros assuntos, fases que você está passando, que você, como diz aqui no versículo, nós temos que nos encorajar uns aos outros. Então, para você ser encorajado, a pessoa tem que saber o que você está passando. Algumas vezes, é verdade, Deus revela a outras pessoas, sem ela nem saber a tua história, Deus revela a ela alguma coisa e ela chega com uma palavra assim, de encorajamento para você, mesmo sem ela saber a real situação. Mas Deus falou com ela que era para ela dar essa palavra para você. Às vezes Deus faz assim, mas às vezes Deus não faz. Então você tem que procurar que os outros estejam também a par dos seus problemas, das suas dificuldades. Muitas vezes, se você não tem liberdade com aquele ou com aquela, muitas vezes, por exemplo, na minha altura, que isso aconteceu, não é que eu não tivesse liberdade com os meus pais, eu tinha. Só que era, como é que eu ia dizer? Era aquela sensação: os meus pais criaram de uma maneira tão certa, tão boa, como é que eu vou chegar para eles e dizer que eu estou fazendo isso? Que eu preciso de ajuda nisso? Então eu não chegava. Então, talvez você não se sente assim tão à vontade em certos temas com os teus pais, ou com o teu marido, ou com a tua esposa.
vai a um amigo ou a uma amiga da igreja, né? Você também não vai contar os seus problemas para quem não pode te ajudar, né? Você tem que contar para quem pode te ajudar. Claro, em primeiro lugar, Deus, Jesus, mas em segundo lugar, alguém que também sirva a esse Deus, a esse Jesus, né? E assim essa pessoa também pode trazer uma palavra amigo, o pastor, o teu pastor, a mulher do pastor muitas vezes, né? Porque as mulheres às vezes não têm aquela, né, aquela liberdade para, vou levar isso para o pastor. Ou tem assuntos mesmo que você, são assuntos, por exemplo, de mulher, né? Ou assuntos de homem, você não vai falar com uma mulher, ou de mulher você não vai falar com um homem. Então tem essas nuances também. Então a gente deve fazer também o nosso coração abrir também para os amigos, né? Para quem anda conosco no mesmo andar. Porque também fala para aquele, agora uma palavra para aquele que recebe isso, né? Que um amigo vem contar um problema. Você não deve julgar, diz na palavra de Deus, né? Que quem julga, julga-se a si mesmo. Porque esse próprio juízo, essa mesma maneira que você está fazendo com o outro, Deus irá fazer com você no dia do juízo. A palavra fala isso. Então nós devemos atentar também, quando alguém vem contar o problema, você vai e conta para o outro. Não. A pessoa veio te segredar, a pessoa veio te trazer uma coisa que talvez, como eu falei, ela não estava nem pronta para se abrir com o próprio esposo ou com a própria esposa, e ela vem te contar e você vai contar para outro? Não. Então a pessoa tem que também saber ajudar. Saber ajudar e não atrapalhar, porque em vez de você trazer coisas boas para ela, você vai matar ela espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão magoadas com a igreja, e isso infelizmente é uma verdade, porque alguém, como é que eu vou dizer, ele contou uma coisa e de repente a igreja toda sabia daquilo, e ele contou em segredo para alguém, né? E essa pessoa, talvez hoje em dia, tem muitas assim, a gente já ouve histórias, talvez você ouviu, eu creio que toda a gente já deve ter ouvido histórias assim, que a pessoa está tão magoada, que com a igreja, sabe, às vezes é com o pastor, porque o pastor, em vez de ajudar, atrapalhou, é a irmã, é o irmão, tem tanta coisa, e ninguém está livre de pecar, de errar, mas tem erros que são maiores do que outros, e um erro que leve uma alma a se afastar de Deus é um erro grave, é um erro grave. Então devemos também olhar a isso, ser atentos, né? Mas principalmente é isso, nos ajudarmos uns aos outros. Quando a gente vê, muitas vezes também tem situações que a pessoa não consegue falar, mas você vê. Se você conhecer a pessoa, eu sei quando meu pai não está bem, eu sei quando a minha mãe não está bem, e eu creio que eles sabem quando eu não estou bem. Então muitas vezes você capta a linguagem corporal, às vezes aquela pessoa é tão animada e hoje você não vê nem um sorriso, alguma coisa ali está esquisita, não é? Então, nós também devemos saber ler os sinais dos nossos irmãos, da nossa congregação, para que possamos ajudar uns aos outros. Você vê que um irmão já faz 2 domingos que não vem. Epa, aí tem coisa. Às vezes pode ser por causa do trabalho, às vezes pode não ser. Às vezes é porque ele não tinha nada para fazer, só que ele simplesmente escolheu não vir. E assim começa a morte espiritual. Você não vem uma vez, você não vem 2, você não vem 3, quando vê já faz 1 ano você não vem. Então devemos nos ajudar mutuamente. E fala aqui também, na parte B do versículo 25. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente sabe que pelos sinais, não é? Pelo que está escrito na Bíblia, o louvor mesmo estava falando disso ali, né? Que certas coisas acontecerão. A gente sabe que certas coisas têm acontecido e a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Eu tenho a minha crença, eu creio que não demora tanto assim, mas eu também não sei. Eu creio, né? Mas eu também não sei. Diz que nem o próprio filho sabe, só o pai, né? Mas a gente sabe que está se aproximando. E ao estar se aproximando, diz aqui, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Então, quanto mais se aproxima o dia, a gente sabe que mais difícil vai ser para servir a Deus. Está na palavra dele, que a apostasia vai entrar na igreja, que muitos, o amor de muitos esfriará, não é isso que fala? Então a gente sabe que na própria igreja vai ser difícil.
difícil. Vai ser difícil. Quanto mais se aproximar o dia, mais difícil vai ser. Então temos que nos ajudar, nos encorajar. É isso que fala aqui. É para os crentes se autoajudarem uns aos outros, né? Se serem verdadeiramente uma congregação. Uma congregação participa do problema do outro, participa da necessidade do outro, participa da vitória e da alegria do outro. É verdade. Não é para isso que é os testemunhos? Não vem aqui uma pessoa contar, olha, Deus me abençoou assim, assim, ou eu passei por uma prova assim, 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 mas Deus me deu a vitória. Isso é nos ajudando, nos encorajando. É para isso que também serve a palavra de Deus, né? É para nos ajudar, nos encorajar. Então procurarmos também, lermos a Bíblia, orarmos, falarmos com Deus, porque como eu falei aqui, é um grande privilégio que Deus nos dá. Nos podemos achegar a Ele face a face, falarmos com Ele face a face nos dias de hoje. Os dias são difíceis, cada vez vai ficar pior, a gente sabe. Satanás, como sabe que está chegando o dia dele, ele vai usando cada vez mais e mais táticas, né? Por exemplo, nessa pandemia, você não pode mais cantar, você não pode mais glorificar Deus. Você acha que Deus foi que fez isso? Não. É Satanás, sabendo que o louvor é uma parte importante do culto, ele tira. A gente não sabe por quanto tempo, talvez vai ser só um mês, talvez, mas a gente não sabe. Mas isso próprio também é para a gente começar a entender que os dias se aproximam, os dias do fim. E Satanás vai cada vez mais maquinando aí coisas para nos distanciar de Deus, né? Depois vem essa coisa, por exemplo, agora na igreja tem que estar de máscara. Eu não vou na igreja porque tem que estar de máscara. Já é mais uma desculpa. Satanás vai usando de tudo. Satanás vai usar de várias coisas. E ele sabe, né? Como a gente sabe, Satanás é muito inteligente. Ele sabe qual é a fraqueza de cada um de nós. Então, os tempos são difíceis, temos que nos ajudarmos uns aos outros, orarmos a Deus, usarmos desse privilégio, dessa honra de nos achegarmos a Deus, não é? Congregarmos em família, como igreja, participando do problema e da alegria do outro e ele da nossa. E é assim que a gente vai conseguir chegar à salvação. Porque ninguém consegue chegar à salvação sozinho. Não existe aquela coisa, hoje em dia está muito em voga, né, dos pastores do YouTube. Eu fico em casa porque eu ouço a pregação no YouTube. Daí um dia a pregação, não estou gostando dessa pregação, vou para outro pastor. Não. É fácil, é só você digitar ali, tac, e pronto, já está em outra coisa. Eu não gostei muito do que esse pastor estava falando, do que essa pessoa estava falando, vamos para outro. Na obra de Deus, e a palavra de Deus faz isso, a palavra de Deus nos confronta, muitas vezes, nos confronta com o nosso erro, com o nosso pecado. A obra de Deus é assim, muitas vezes vão vir aqui na frente e vão falar coisas que você não vai gostar. Já aconteceu comigo. Mas você tem que saber e ser humilde o suficiente para entender que é a palavra de Deus. E que se você entende que a pessoa vive consoante os preceitos de Deus, o que ele está falando é verdade. Mas você tem também que fazer isso. Falar com Deus. Deus, aquilo que foi falado hoje no culto, não querendo desacreditar o irmão, mas é verdade? Fala comigo, Deus, através de sonhos, fala comigo através disso, que aquilo se revela e realmente testifica essa palavra na minha vida. A gente tem como fazer isso também. Como é que eu ia dizer? Você só é enganado se você quiser. É verdade. Você só é enganado se você quiser. A Bíblia está aqui, muitas vezes a pessoa lê um versículo ou dois. Por exemplo, eu li alguns versículos aqui. Chega em casa e lê o capítulo todo e você vai ver então a mensagem central, a mensagem total. Uma pessoa vem aqui e lê só um versículo. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. É verdade. É verdade. Mas se você não fizer o que aquele que te fortalece pede para você fazer, como é que ele vai te dar? Como é que ele vai fazer você poder todas as coisas? Ele não vai fazer. Você não está honrando o nome dele, em primeiro lugar, seguindo os princípios dele, como é que ele vai te fazer? É simples. Então a palavra de Deus é completa.
Não basta você ler um versículo, uma partezinha e, nossa, que lindo, que maravilhoso. Ele também te confronta, a verdade dói muitas vezes. E é para doer mesmo. Você nunca apanhou do teu pai, da tua mãe? Eu apanhei. Eu apanhei, doeu, chorava, mas eu sempre entendi que aquilo era necessário, porque eu fiz uma coisa de errado, eu sabia. A criança que cresce sem correção é uma criança que vai ser totalmente desordenada no futuro. Não é crueldade, você não deve ser cruel com seus filhos, tem uma diferença. Você bater até sair sangue é uma coisa, você bater para a criança entender que o que ela fez é errado e existe penitência para as coisas erradas, aí ele vai entender. Como é que você sabe que você não pode matar? Primeiro, claro, está na palavra de Deus, né? Não matarás. Mas por que você não mata? Você sabe que vai ter uma pena por causa disso, você vai preso. Né? Como é que uma criança vai saber que ela não pode pisar ali? Se nunca ninguém disse, ou se quando ela fez, toda a gente achou bonito. Não é? E a palavra de Deus é assim também. Ela nos confronta, ela nos mostra o nosso erro. E aqui, nessa palavra, falou muito ao meu coração hoje, né, que nós devemos nos ajudar uns aos outros, usarmos desse privilégio que é a oração, nos achegarmos a Deus, fazer conhecidos os nossos problemas a Deus, fazer conhecidos os nossos problemas à congregação, aos irmãos. Né? Então, essa é a mensagem da noite de hoje que Deus me deu. Espero que Deus continue falando à vida dos irmãos, ao coração dos irmãos. E quero também pedir que os irmãos possam usar dessa intrepidez para entrar no Santo dos Santos agora e possam orar. Por exemplo, eu vou colocar a minha vida aqui agora em oração, no sentido de que eu vou ter uma operação daqui a 2 dias, né? E a gente sabe que os médicos são bons e são isso e aquilo, mas eu confio em Deus. Então, eu gostaria que a igreja pudesse orar pelo meu joelho, eu vou ser operado no joelho, e que possa ser não as mãos do médico, mas possa ser as mãos do Senhor me operando. A gente sabe que existem riscos, não é? Muitas vezes, e nessas operações, tantos erros médicos, né? E não é a primeira operação que eu faço, já é a segunda. Quer dizer que na primeira não ficou tudo resolvido, né? Então eu peço que a igreja possa usar dessa ousadia para falar com Deus e orar pela minha vida lá nesse momento. Amém.